Olá, que alegria mais uma vez estar aqui com você. Eu, Neide Regina Terapeuta, neste canal Barueri.live, com o nosso CEO Tairo, com o nosso diretor técnico Aloísio e a sua equipe aqui nos bastidores da Digital 5. E você, em especial, que é quem eu quero agradecer. Eu quero agradecer a Deus primeiro por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui com você, transformando você do seu jeitinho, do seu gosto, com o nosso jeito e o nosso gosto. Uma parceria incrível. Eu quero mandar um beijo hoje para o pessoal ali de Franca. Ontem fui recebida na Câmara dos Vereadores pelo presidente da Câmara, o nosso querido Carlinhos. E também estive ali com a Isabel e também a Genesi, da APADA, Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual. E eu inicio esse programa agradecendo por pessoas maravilhosas como estas, que logo no início do ano já entraram em contato com o nosso presidente, com as autoridades, e já tiveram demandas nesse ano. E ontem eu fui recebida ali na Câmara de Franca. E eles estão aguardando o nosso produtor Guilherme, que fará uma visita em Franca, para gravar quadros de Neide Regina turismando em Franca. Um beijo para todos vocês. E quero também mandar um beijo todo especial para minha cabeleireira Di, e agora eu adquiri uma outra cabeleireira, porque eu estava lá em Franca e a Di está passeando, viajando de férias na Bahia. E aí eu fiz a mudança que eu falei para vocês. E este mês, janeiro branco, eu, Neide Regina, precisei cortar o meu cabelo e vir com ele a moda como está, branco. E eu assumi a branca atitude, né? Meus cabelos brancos, mas estou muito feliz. Foi um processo difícil, tive alopécia, caiu meu cabelo e precisei, mas fui muito feliz. A minha cabeça está todinha com cabelo novo e nasceu, não ficou falha nenhuma. A cabeleireira falou assim: Neide, que incrível. Mas vejam só, eu, terapeuta, e passando por essas situações. Eu dormia de peruca, eu amarrava um pano, eu não queria tirar, eu não queria olhar no espelho, porque a minha imagem ficou distorcida. E isso, mesmo você sendo terapeuta, mesmo você sendo Neide Regina, é doloroso. Mas hoje nós temos aqui estrelas, pessoas maravilhosas. Esta é uma amiga, mãe, uma profissional muito jovem. Eu conheci o seu trabalho pelo Instagram e eu me apaixonei pelo trabalho desta profissional. Ela é educadora parental e ela é coaching trainer. Recebam com muito carinho, com aplausos, a nossa querida Dani Silva. Minha querida, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Dani, fique à vontade. Olhem só, pelo material
que nós temos aqui em nossa mesa. Gente, eu fiquei encantada e apaixonada pelo trabalho dessa jovem mulher. Dani, seja muito bem-vinda. A casa é sua. Obrigada. Tá ligado, tá ligado. Prazer estar aqui, muito honrada pelo convite. Como, né, você mencionou, nos conhecemos pelas redes sociais. Eu falo com os jovens, né? Como que é efetivo você sabendo usá-la, né? Com certeza. Conexões Dani. poderosas aí. É isso aí. Eu sou Dani Silva, além de profissional, sou mãe também de 3 bênçãos. E hoje meu trabalho é voltado com adolescentes e jovens, porque eu tenho essa demanda em casa e eu sei como que é desfavorecido você não ter profissionais na área. E, Dani, quantos anos tem seus filhos? Minha mais velha está com 17 anos, eu tenho uma de 12 e um de 5. Gente, eu sempre falo, só pode falar de depressão quem já teve. Só pode falar de ansiedade quem já teve também. Fala bem melhor. Ela, mãe, eu falei, tão jovem, mas você já tem filho de 17 anos. Então, ela, eu acredito, foi devido à sua dificuldade. O que te trouxe, Dani, você ser educadora parental? Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isto, eu gostaria. Obrigada por jovem, né? Mas já estou entrando esse ano aí na casa dos 40. 40 anos, jovenzinha, nasceu ontem. Na casa dos 40. Mas assim, hoje eu me titulo, né, como coach trainer, capacitando jovens não só para o mercado de trabalho, mas para a vida, né, com inteligência emocional, profissional. E educador parental, não todo mundo que tem responsabilidade na educação de uma criança e de um adolescente é o educador parental. Professor, pediatra, psicólogo, os próprios pais. E hoje a gente fala de uma parentalidade positiva, consciente, tentando quebrar algumas crenças limitantes, porque esse é o maior desafio. Dani, você falando, explicando a miúdos um pouquinho o que é educação parental, eu entendi algo. As pessoas são, mas elas não sabem que são. Isso. Não têm o conhecimento do que elas são. Então, eu sempre brinco, né? Se você está com medo, vá com conhecimento. Como você pode atuar sem conhecer? Isso mesmo. Porque a parentalidade, né, se rotula uma profissão, mas não é um papel. Você, como mãe, como pai, a sua responsabilidade é educar o seu filho para a sociedade. Então, é um papel, né, muito importante. Mas muitas pessoas carregam essa parentalidade mais como crenças. Coisas que, fui educada assim, eu vou repassar para os meus filhos. E não atende à demanda de hoje, né, dessa geração. E, às vezes, até de uma forma errônea, porque ela foi educada assim. Mas que ano que ela viveu? Como eram as coisas lá? Será que ela passou por uma pandemia? Será que ela passou por um ato de vandalismo que nós acabamos de assistir no nosso país? Será? Como será que foi esta educação? E eu lembro-me, no programa passado, a doutora Alessandra falou que você só fica onde você quer ficar e você só muda se você quiser. Isso mesmo. Dani, e quais são os problemas que você enfrenta por essa falta de conhecimento? Justamente, eu me tornei educadora parental pela necessidade que eu obtive. Minha filha, com 14 anos, a mais velha, estava se automutilando, né, se cortando, e eu não tinha um profissional para atendê-la. Porque o caso dela não era uma psicologia clínica, era um comportamento. Então, hoje, eu me capacitei para isso, para atender essa parte de comportamento do adolescente. Gente, que interessante. Olha só, não tinha o profissional, mas ela não usou uma desculpa. Ai, o que eu faço? Ai, meu Deus. Eu vou pegar as mães, geralmente, porque eu sou mãe, né? Geralmente, eu me divorciei e fiquei com as 3 bem pequenas. Eu me culpava de tudo. Até mesmo de eu não ter aguentado um relacionamento que não era bom,
Não que a pessoa não fosse boa, mas uma pessoa despreparada, uma pessoa com traumas, né? E ali eu fiquei com as 3 e ali não sabia o que fazer. Eu procurei a educação, porque eu falei, através da educação, eu vou poder trabalhar e ficar mais perto das minhas filhas, né? Olha só, a Dani já procurou se especializar, né, em psicologia. Qual a tua formação, Dani? Eu sou psicóloga organizacional, porque eu fiquei 20 anos numa multinacional só com jovens também de primeiro emprego. Aí me tornei um coach trainer, né, de capacitação, e hoje eu sou formada em especialista em inteligência emocional. Que interessante. E a Dani, ela vai ter um quadro no nosso programa. De 15 em 15 dias, a Dani virá trazer informação, orientação e capacitação para você, pai. Você aí tem alguma situação que você não está engolindo, não está digerindo com o seu filho adolescente, com seu filho criança, com seu filho já na fase da... Você me explicou que tem o Kids? Isso, Kids, né? A criança já a partir dos 7 anos, trabalhar em inteligência emocional. Olha o material dela, que rico. Quando é necessário, porque hoje as crianças, eles não sabem lidar com o não, né? E outra coisa, às vezes a mãe procura não deixar que o filho tenha frustrações. Aí quando o que chega na acarreta adolescência, isso? ele não consegue lidar com as emoções. Você falando do Janeiro Branco, justamente o aumento da saúde, né, emocional, depressão, suicídio em jovem é justamente por conta disso. Na infância, ele não soube lidar com as emoções negativas, chega na fase da adolescência, na fase adulta, ele não consegue. E é tão interessante, Dani, que eu tenho 2 netinhos de 3 anos, e eles, quando ficam com ciúme, quando ficam com raiva, eles não sabem canalizar aquela emoção. Então, ajoelha, põe a cabeça no chão e chora. O outro já sai quebrando tudo, sai batendo, né? É a maneira que ele tem de se manifestar. Então, geralmente, eu dou um abraço assim. Eu aperto e falo, vem cá, fala para a vovó o que está acontecendo. É isso mesmo. Ah, vovó, ele fez isso, ele fez aquilo, tal. Mas e você? O que você fez para ele? Porque sozinho ninguém briga. Como é que ninguém bate na vovó? E outra coisa, você vai ser obediente, você vai ser um menino bom. Ó, o seu nome é Benício, menino bom. Então, você vai ser bom porque você fala para as pessoas, você não conhece a minha avó, né? Mas eu estou dando o recado para ele. Mas você pega um pai ou uma mãe, né, que está com um burnout aí parental, justamente nesse Janeiro Branco, estamos falando sobre isso, em vez dela acolher, não, ela também vai entrar em desespero. Ou ela vai gritar e xingar, ou às vezes até, né, dar umas palmadas, porque ela está exausta. Veja só, você, quando acontece uma situação dessa, qual é a tua reação? Como que você se comporta? Eu falo, né, para os meus clientes que na minha casa eu não tenho gritos. Né, a gente usa a CNV, que é a comunicação não violenta, e é muito assertiva. É só uma vez. A gente entramos num acordo, foi tudo alinhado, eu conversei com os 3. Eu falei, sempre quando tiver alguma objeção, vocês chegam, e a gente senta e conversa. Não tem grito. Quando eles chegam na casa de alguém que as pessoas estão gritando, meus filhos ficam acomodados, assim, sabe? Ficam assustados. Eu, na área da educação, Dani, quando a minha sala estava muito alvoroçada, eu diminuí o meu volume. Então, se eu estava falando assim, eu falava assim. Eu ia falando assim. Eu ia falando assim. Eles falaram, professora, não estou te ouvindo. Eu falei, mas quando você está disposto a me ouvir? Qual momento que você está disposto? Eu te respeito? Eu te desrespeito? Então, da mesma maneira com que eu te trato, procure me tratar.
Eu vim da minha casa, eu tomei banho, eu gastei sabonete, eu gastei gasolina, eu pus essa roupa aqui para você. Que vocês perguntam, professora, onde você vai? Eu falei, vim dar aula. Então, me respeita. Tá bom, professora, tá bom, ganhou. Ganhou, professora? Pronto. Para de drama. Eu falei, né? Eu estou com drama? Eu estou com drama? Reflita bem. E falava firme e dura. Mas é o que traz de casa, né? Hoje eu atendo 80 jovens, né, pelo ProJovem, é uma instituição que coloca jovens no mercado de trabalho. E o primeiro dia de alinhamento, introdução, eu trabalho a CNV. Eu falo, ó, as falas são essa, não tem grito, não tem ofensa, aqui ninguém manda ninguém calar a boca. Aí um dia uma jovem falou, mas é normal, em casa minha mãe manda eu calar a boca todo o tempo. Eu falo, então, mas na sociedade você vai encontrar valores diferentes, então você tem que se adaptar ao local e ao ambiente. Olhem só, vejam que... Porque eles trazem de casa, né? Se em casa tem essa forma de se comunicar, qualquer lugar ele vai se comunicar. E é interessante, porque ele vem de casa, deixa na escola. Vai da escola, deixa em casa. Então, e aí? E de quem é essa bola? Né? Dani, eu vi esse material aqui maravilhoso que você usa. Esse é o Kids. Daria para você explicar um pouquinho? Esse aqui tem que estar alfabetizado, né? E como você perguntou, eu que aplico, né? Porque assim, o pai, se for comprar essa apostila, porque é uma caixa lúdica, geralmente ele vai tendenciar. Então, o pai e a mãe não podem aplicar. Sim. Porque, infelizmente, a gente sabe, eu como mãe também, que o conflito maior está nos relacionamentos familiares. Sim. Às vezes eu não deixo meu filho fazer o que ele gostaria, eu coloco os meus desejos, os meus sonhos. Então, aqui é a oportunidade que ele tem de colocar para fora, né? O que ele gostaria, o que ele não gostaria de fazer, está fazendo. Olha só, o respeito, né? Isso. O respeito. Depois vem a fase 2, né, que são os adolescentes, que nem todos os meus coaches receberam essa agenda já para começar um planejamento, que eu falo para eles, mesmo vocês não estando trabalhando, é só as lições acadêmicas, mas tem que ter uma projeção. Levantar de manhã, colocar uma rotina. Olha só, são metas. Isso. E as metas, os grandes homens, os grandes CEOs, né, eles têm metas e eles vistoriam dia a dia as suas metas, né? Isso mesmo. E essa agenda foi muito bem pensada. Eu coloquei 365 frases, né? Eu falo que é movimento, para eles poderem fazer uma ação. Porque a motivação tem que estar dentro deles, mas precisa de ter, sabe, uma ação para eles poderem ter um encorajamento. Porque muitos pais nem elogiam os filhos. Às vezes é só cobrança. Às vezes nem percebe o filho que tem. De falar, não, vai lá, vai dar certo isso que você faz. Porque às vezes a criança faz um desenho... Ou às vezes compara muito o filho, isso, né, Dani? Acho que é só uma bobagem, é só um desenho. Não, mas aquilo ali ele está se dando tanto para fazer. Às vezes é uma dança, é algo que ele quer cantar, se vestir. Porque o adolescente, principalmente, ele se comunica mais pelo comportamento do que pela fala. Eu fiz um trabalho em escola, fui diretora de escola durante 20 e poucos anos, e eu falava para as professoras... Olha só, programem direito as suas atividades. Por quê? A criança está com aquela emoção, produzindo. Daí você fala, guarda tudo que nós vamos descer para o intervalo. Aí a criança vai desesperada, correndo, tudo. Quebrou. Teve uma quebra. E às vezes, quantas vezes que o filho vem te falar uma coisa, eu já fiz muito disso. Você está cansada, né, na correria ali. Menino, você fala demais. Menino, depois eu te ouço. Depois você me fala. Tá, mas e aí? E aí? E ali você está causando uma frustração, um distanciamento, e um trauma no seu filho. E distancia, principalmente o adolescente, né? Porque o pai e a mãe acreditam, já sabe andar e falar, então deixa. E ele também precisa de um carinho, ele precisa de um elogio. Nossa, Dani, você um dia, você usou uma fala comigo que me chocou. A classe pobre, ela, quando tem uma frustração, ela vai para as drogas, né? E a classe rica ou média elevada? Também. E, às vezes, o suicídio. Isso mesmo. Porque o filho, né, o adolescente principalmente, ele está buscando se encontrar, se encaixar. E dentro de casa ele não tem, né, esse acolhimento, ele vai para as ruas. As meninas, geralmente, né, como elas estão explodindo para fora,
É buscar um namoradinho com 15, 16 anos. Ou uma namorada, porque a sexualidade, Sim. ela é espelhada no que ela vê Porque em casa. quer sair de casa, né? A busca do relacionamento cedo, mas é para sair de casa. E o menino, geralmente, ele está indo para as bebidas, drogas, né? Buscando lá essa liberdade, né? De fala, de pertencimento, porque às vezes dentro do lar não tem. Dani, e me fala, onde você atende, como que nós podemos entrar em contato contigo, que material? Eu sei, você vai ter um quadro aqui conosco, foi um presente também de 2023. Eu não gosto de mesmice, eu gosto de coisas novas, né? E nós estamos de produtor novo, de assistente de produção nova. A Carol era maravilhosa e eu sou uma abençoada por Deus, porque a minha equipe é maravilhosa, né? Então, onde a gente te encontra, Dani? Hoje eu estou no Centro Comercial de Alphaville, na Tajetes 22. Faço atendimento individual e em grupo também. Eu falo para os pais, eu acredito que em grupo dá muito certo, porque eles estão conectados aí já, né? Um com o outro. Não faço atendimento online. Sim. Porque a intenção é tirar um pouco do digital. Sim. E estar ali presencialmente. Eles ficam no workshop, eles fazem imersão. Eu fiz um workshop de 8 dias, né? Eles já estão querendo mais, porque eles não queriam. O último dia tinha uma garota chorando, porque ela não queria ir embora. Olha porque só quer ser visto, né? Quer ser aceito. E eu não falo que é culpa dos pais, é a correria mesmo. Porque eu também já estive nessa correria sem saber gerenciar meus papéis. Sim. E Dani, segura aí tudo isso, essa emoção, segura aí. Você falando em correria, eu preciso chamar os comerciais. Venham, comerciais, venham. Transformando você é um oferecimento de Divinas Festas, Mary Kay by Cristiliane, Casal Doce Suspiros, Menina Clara Makeup, Grafestas e Faculdade Unina. Nesse calor e vim aqui na secretaria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na secretaria junto com a Digital 5, viu? É realmente maravilhoso. Dani, querida, olha, nós ficaríamos aqui manhãs, tardes, noites, madrugadas, falando desse trabalho maravilhoso.
Dani, eu gostaria de te agradecer a sua participação. Seja muito bem-vinda. Nossa equipe preparou para você de boas-vindas. Obrigada a você. Parceira. Eu que agradeço. E você que está aí assistindo, terá o quadro dela. Dani, faça seus agradecimentos e pode agradecer. Agradecendo aqui, eu vou deixar também essa é uma coautoria que eu fiz, tá? Fala um pouquinho da minha história e a próxima vez a gente fala um pouquinho mais detalhes sobre o Maravilha. livro, tá bom? Tá aqui, tá Olha autografado. Coautora, escreveu também. Ela é muito modesta, falou que era só trainer e coach. Tá bom? Eu agradeço. E quem quiser seguir a página, tá? É Adolescência Habilitada, lá todo dia tem conteúdo, falando com você, E adolescente, que conteúdo! você pai. Eu sou apaixonada, compartilho com a equipe o seu conteúdo. Eu fiquei apaixonada. Dani, Gratidão. mais uma vez, gratidão. Muito obrigada, querida. Olha. O autoconhecimento e o empoderamento. As ferramentas para uma mudança efetiva. E falando em mudanças, eu quero receber ela, linda, maravilhosa, mãe, uma empresária maravilhosa, uma família linda, tem um filho que chama Lorenzo, esposa do Jajá, a doutora Juliana. Recebam-a com muito carinho. Juliana, seja muito bem-vinda. A doutora Juliana foi um outro presente que, transformando você, ganhou para o ano de 2023, com muitas mudanças, muito conhecimento e muitas orientações. Juliana, a casa é sua, minha querida. Obrigada, Neide. Fiquei muito, muito feliz com o convite da Neide para participar do programa e estar aqui com você. Porque é muito importante a gente trazer orientações e informações para as pessoas sobre o direito. Porque ele faz parte da nossa vida, faz parte da vida. Volta, Ju, volta. Pronto? Volta, está ligado? Ao vivo e a cores acontece isso mesmo, Juliana. Eu sem já problemas. estou acostumada. Pode falar. Retomou então? Então Retoma, vamos por lá. favor, Ju. Então, mais uma vez, quero te agradecer, Neide, pelo convite. Porque é muito importante, como eu estava dizendo, que as pessoas elas sejam orientadas sobre o direito. Porque o direito ele faz parte do cotidiano das pessoas. Ele, inclusive, deveria fazer parte do currículo escolar. Com certeza. O nome já diz direito. Direito, né? Olha só, e ele tem uma faca de 2 gumes, né? Direito, né? Olha só. Exatamente. Mas o reverso do direito, quais são, doutora? Os deveres, né? Mas ao conhecermos os nossos direitos, também conhecemos os nossos deveres. Deveres, com Por isso a certeza. importância, Neide. Com certeza. Doutora Juliana, me conte um pouquinho da sua construção. Como foi que surgiu esta profissão, né? E tão maravilhosa e tão necessária. Se você soubesse a influência que você teve na minha vida em tão pouco tempo. A doutora Juliana me deu uma dica que a menina de patentes de nome falou, meu Deus, eu quero conhecer essa advogada. Porque casa de ferreiro, espeto é de pau. A minha amiga, ela faz patentes, que eu quero mandar um beijo para a Regiana, lá de Fortaleza, e ela registra patentes, tudo. Eu tive uma conversa com a doutora Juliana. Meu Deus, ela falou, Neide, teu programa é registrado? Teu método é registrado? Neide, vá lá e faça isso. Eu desliguei e já procurei. A minha amiga falou, eu preciso conhecer essa advogada, porque eu preciso de uma parceira assim.
Eu fico muito feliz, que O alegria. conhecimento. Exatamente, o conhecimento. Sabes que tu me perguntou? A vontade de ser advogada veio desde pequenininha. Quando as crianças iam brincar lá em casa, eu queria brincar de advogada. Elas queriam brincar de boneca. Essa era a minha frustração. E eu visualizei isso, estudei para isso e me graduei em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Meu Deus, Faculdade Federal. Olha o currículo dessa mulher. E olha só, pelo jeitinho dela, o jeito que fala, né? Vocês já desconfiam de que lugar ela é. Sim, eu sou gaúcha. Eu nasci em Cacequi, uma cidade pequenininha, mas eu me formei em Santa Maria. E olha só, desde pequena já veio com diferenças de gostos, de brincadeira, de entretenimento. Viu como devemos respeitar os gostos? E tu sabes, Neide, eu não sou de uma família de advogados. Meus pais eram agricultores. Então, eu tinha um tio que era advogado, mas não vem da família, vem do meu gosto mesmo. Era o que eu queria, eu segui a minha intuição e segui o meu caminho. E eu sou muito feliz. Meu Deus, que incrível. Doutora Juliana, e nós conversamos bastante, né, para fecharmos essa parceria, porque eu sinto a necessidade, eu passei por uma situação, eu tive alopécia, queda de cabelo por estresse, por esperar um processo do INSS. Eu me aposentei em 2008, em 2010 eu entrei com o processo e fiquei 12 anos e não recebia. E aí falando de direito, falando de auxiliar as pessoas, tudo, e o meu direito que não era contemplado. Aí eu tive queda de cabelo e isso foi muito, assim, me destruiu, porque minha imagem, meu cabelo estava enorme, tudo, né? E aconteceu isso. Então, doutora, eu vejo que o conhecimento muda. E você fala muito do previdenciário, né, doutora? Exato. E você irá trazer isso para os nossos telespectadores? Vou, Neide. Eu vou trazer exatamente este assunto para os telespectadores. Eu sou especialista em direito previdenciário e direito trabalhista. Por que os dois? Porque os dois eu sempre digo que eles andam juntos. Então, toda vez que um trabalhador ele ganha alguma coisa numa reclamatória trabalhista, numa ação trabalhista, seja vínculo, horas extras, insalubridade, para que ele tenha direito a contar tanto o vínculo quanto estas verbas no seu salário de contribuição no INSS. Mas o INSS ele não faz isso sozinho. Embora o INSS receba na reclamatória trabalhista esta contribuição, o pagamento para o INSS, ele não faz essa revisão. Ele tem que ser provocado. E provocado, e agora você me disse algo, meu marido teve que entrar contra a empresa por insalubridade. E depois, este valor não é anexado no tempo que ele trabalhou, né, doutora? Se ele não solicitar, não. Ele precisa solicitar para o INSS. Meu Deus! Vanderlei, olhe só. Olha aí, uma chave. E você que está em casa, olha, serão quadros maravilhosos. Compartilhe, fale, envie para as pessoas que você gosta. Vão lá na bio deste programa, entre em contato com a doutora Juliana e ela estará aqui em nosso programa. Doutora Juliana será advogada do programa Transformando Você e estará aqui para te auxiliar ao conhecimento de direito. Doutora Juliana, que incrível. Sabes, Neide, que tu estavas falando a respeito da tua revisão de aposentadoria, desse Sim. problema que tu tivestes. Tu sabe que se as pessoas se planejarem, isso não vai acontecer. Porque antigamente as pessoas faziam o quê? Se aposentavam, eu era acostumada. As pessoas chegavam no meu escritório, doutor, eu vim aqui para ver se eu posso me aposentar, se eu já tenho tempo, se eu já tenho idade, se é possível eu me aposentar. Depois, fazia o pedido de aposentadoria e depois revisavam.
E daí ficavam esperando anos por esta revisão. Hoje, o que a gente faz? Hoje nós planejamos. Antes de fazer qualquer pedido de aposentadoria para os meus clientes, eu faço os cálculos, eu verifico para esse cliente o quê? Todo o tempo dele, todos os trabalhos que ele teve. Primeira coisa que é fundamental é conversar e ouvir o cliente. Saber se ele tem algum tempo de rural, porque o rural não está no Cadastro Nacional da Informação. Se ele teve uma reclamatória trabalhista, que não vai estar no Cadastro Nacional da Informação. Então, corrige-se isso primeiro, planeja-se isso antes e depois faz o pedido de aposentadoria. Então, planejamento. Olha a falta de conhecimento. Doutora, eu entrei, eu não tinha a idade e eu me aposentei com 70%, mas não me disseram isso. Eu não sabia isto. E quando eu fiquei esperando a minha revisão, eu achei que era pelo valor que eu contribuía. E não foi. Eu aposentei com 70%. Mas aí cai todos os seus cabelos, não só cabelo, como cílios, sobrancelhas. E olha só, se você faz uma previsão. Exatamente. E você dará essas dicas aqui no programa também. Darei essas dicas aqui no programa. Essas dicas e muito mais. Porque o planejamento também, ele demonstra para as pessoas a necessidade de estar contribuindo. E muitos, não é nem necessidade, há obrigatoriedade. Muitos não sabem que são obrigados a contribuir para o INSS. Não é só quem é CLT, quem é empregado. Muitas pessoas acham que é apenas o empregado que é obrigado a contribuir. Não, eu sou advogada, sou uma prestadora de serviço, uma contribuinte individual. Mas eu sou obrigada a contribuir para o INSS. Sim. Conforme o que eu ganho todo mês. Sim, porque depois, vamos assim, pelo desastre. Se te acontece algo, você é advogada, mas você não está fora do risco de quebrar uma perna, de cair, de ter um acidente automobilístico. E se não contribui? Se não contribui, não recebe nada. Então, isto é uma questão muito importante, porque ser um contribuinte obrigatório vai além, inclusive, dos benefícios. Porque quem é contribuinte obrigatório e não contribui para a Previdência de forma correta, pode cair na malha fina. Sim. Responder por crime tributário e previdenciário. Vocês estão vendo crime tributário e previdenciário. Uau! Doutora Juliana, olha, é um campo, né? Eu falo, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu sou aqui uma comunicadora, venho aqui, bato um papo com os meus convidados, mas cada momento eu aprendo, e aprendo coisas fantásticas. Olha, o bate-papo anterior com a Dani, né, que é coach e tudo, e às vezes a pessoa não fala tudo o que ela faz e o que ela pode solucionar. Então, o conhecimento, eu sempre brinco, se você está com medo, vá com o conhecimento, e nós precisamos de conhecer. Doutora Juliana, eu gostaria de ficar aqui horas e horas, né? E eu quero te entregar essa homenagem do programa, que você estará sempre conosco, de boas-vindas da nossa equipe, né? O nosso produtor, a nossa assistente de produção, as nossas parceiras, Mary Kay, Casal Suspiros, a Gra Festas, né? A Renata, que também terá um quadro novo no programa, né? As dicas de Renata, depois ela vem falar mais sobre isso com muito carinho, doutora Juliana. E eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Viva de todo o coração. Ai, gratidão. Também quero te entregar, então, o meu livro também, de coautoria. Olha, eu não falei que elas não falam tudo o que elas fazem, o que elas são. Meu Deus,
Decidimos vencer. Olha que título positivo deste livro. Decidimos vencer. E eu falei assim, eu gosto de ler. Agora eu vou ter que me dar o luxo, porque quanto de livros eu tenho ganho, eu vou ter que ter tempo para lê-los, né? Porque não adianta, nós vimos a doutora Alessandra Armani falando, você tem a oportunidade, mas você tem que dar um passo, e se você não dá, né? Eu até brinquei com a Bianca, se você não for, só você não vai, né? Então nós precisamos dar o nosso passo. Doutora Juliana, gratidão, minha querida, mais uma vez. E deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Com certeza. Aqui eu conto um pouquinho da minha trajetória. Por que eu decidi, além de fazer direito previdenciário, por que o planejamento? Por causa dessa necessidade das pessoas terem conhecimento. Porque se nós, trazendo o nosso conhecimento, nós conseguirmos salvar uma aposentadoria, com certeza eu vou ganhar muito, e essa pessoa também. Porque é por orientação, por conhecimento e informação. E é isso que nós vamos trazer, né, Neide? Com certeza. Doutora, você falou de conhecimento e você acredita, doutora, que eu venci o preconceito de cor, os bullying que sofria como negra com conhecimento. Eu percebi que quando você conhece, as pessoas, vamos dizer, te engolem melhor. Né? E a Nathalie veio aqui no final do ano, ela falou do poder visual, do poder verbal, do seu conteúdo, e depois as pessoas adquirem o seu produto. Então, nós precisamos de conhecimento. E eu segui a carreira de mestre, né? Eu saí da educação, mas a educação não saiu de mim. E mestre ama compartilhar conhecimento. E é isto que o programa Transformando Você faz, com o nosso jeito, do seu jeito. Gratidão. E a mensagem? A mensagem é essa, para que as pessoas elas busquem informação, busquem orientação, sempre com bons profissionais. Existem muitos bons profissionais no mercado. Busque orientação, se informe antes de fazer qualquer coisa, porque depois pode ser tarde ou pode esperar muito tempo em função de uma revisão. Como Neide Regina. Né? Sim. Peguem a lição, peguem a visão. Doutora, agradecida, minha querida. Venham nossos comerciais, venham para o conhecimento de onde adquirir algo ou serviços. Venham. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
voltamos. Quanta alegria e quanto pouco é o nosso tempo. Nós ficaríamos aqui conversando horas e horas, porque muita informação. E quem gosta de aprender, com certeza gosta de ensinar. Agora, eu quero que vocês recebam com muito carinho ela, que mãe, empreendedora, agora é business. Por quê? Porque, além de decoradora, ela agora tem um buffet. Então, recebam com muito carinho a nossa querida Renata Leal. Oi, gente! A gente se diverte nesse programa, né, Neide? Ela falou assim, Oi, Neide, gente. eu quero entrar também triunfal, eu quero receber. Essa caneta aqui não faz parte, não. amiga. Eu quero receber um abraço também. Gente, ela Neide. chama todo mundo, assim, venham, venham. Eu falei, me chama também. Me chama que eu vou, Renatinha. Sinta-se em casa. Obrigada, Renata, Neide. olha, hoje foi super top. Demais. Olha, Neide, eu só tenho aprendido, sabe, com o programa. É igual vocês estavam falando no quadro, antes dos comerciais, sobre conhecimento. Transformando você, eu acredito que fala sobre conhecimento. Ele passa o conhecimento para você se transformar. Porque, igual você falou, quando a gente aprende, quando a gente tem a informação, muita coisa pode mudar na nossa vida, né? É transformador. Então, porque a falta de conhecimento deixa a gente leigo, inocência, né? Então, assim, muitas pessoas falam, por que você é assim? Mas é porque não sabe. Então, quando você tem o conhecimento, e esse é o objetivo do programa, é o conhecimento. A gente está aqui não só para fazer um bate-papo com a pessoa, e sim tá ensinando você alguma coisa que vai mudar a sua vida, né? Que nem no programa anterior com a Alessandra. Ou de outras pessoas, né? Exatamente. Porque o objetivo do nosso programa é quando você recebe o link, até hoje, das pessoas que passaram por aqui, que pessoas maravilhosas, eu envio o link. Eu estou fazendo terapia, eu envio um link. Olha, assista esse programa. É um estalo, né? Igual a gente fala, quando a gente tem uma ideia, é um estalo. Você fala, uau, nossa, eu nunca pensei nisso. Então, eu acredito que esse está sendo o objetivo do Renata, programa. você acredita que eu me tornei uma terapeuta muito melhor depois dos programas? Acredito porque você conhece a história de muitas pessoas, o que acaba também te agregando, né, Neide? Não só você, como eu também estou sempre ali vendo, ou o pessoal que está em casa também tenho certeza que também serve de grande ajuda, assim, que nem eu sempre falo, a nossa vida ela é vivenciada de ciclos, né? Então, muitas pessoas, que nem relacionamentos, eu separei, ou às vezes uma amizade falsa, enfim, gente, não é que a amizade era falsa, não é que aquela pessoa não era, não fazia parte do seu destino. Acredito que eram ciclos, você tinha que ter tirado algum aprendizado dali, entendeu? Que nem no programa anterior falou muito sobre chegar no fundo do poço. É quando você chega lá, você teve que passar por isso para você adquirir um conhecimento. E é isso que a gente tenta trazer no programa, são conhecimentos, são transformações, que você não precisa estar lá no fundo do poço para você aprender. E agora, com os novos quadros no programa, acredito que vai mudar muita coisa na sua vida aí, assim como na nossa aqui também, né? Renata, eu amo mudanças, né? Sou terapeuta e falo de mudanças. Aí eu falei, minha vida não pode ser na verdade, se eu pudesse reinventar o mundo todos os dias, eu reinventaria, porque eu não gosto de mesmice. E o meu cérebro fica assim, ó, o que será que essa mulher vai mudar hoje? Eu acho que é mal de aquariana, viu, Neide? Não é possível. Inclusive, né, agora... Falar nisso, mal de aquariana, não, é o bem de aquariana. Vamos mudar esse discurso. Nós queremos sempre inovar. Queremos inovar.
Eu fiquei sabendo, você falou que só nos outros programas. Você não pode mostrar, falar alguma coisa para nós? Sim, hoje já vai começar, né? Hoje a gente já vai soltar aí o Dicas da Renata primeiro. E primeiro eu vou passar e depois eu vou explicar um pouquinho do que vai ser o Dicas da Renata, pode ser? Pode ser. Então roda aí. E o que Olha vem a ser isso. Dicas de Renata? Pessoal, Dicas de Renata é um quadro que eu quis inovar, onde eu vou dar várias dicas, tanto de restaurantes, quanto de patrocinadores, empresas, coisas que vocês vão aprender muito aqui e também conhecer. Porque às vezes tem algum lugar que você queira passear e não conhece, não só de Barueri, né? Mas eu quero turistar, vamos dizer assim. E vou mostrar. Olha, aqui. eu acho que isso é plágio. Olha que agora eu tenho patente, hein? Olha, depois da doutora Juliana, eu fui buscar patentear o nome do programa. Eu vou ter um curso com a doutora Juliana, viu? E o Porque, meu olha, método é... Então, serve para você que está aí em casa, que tem uma empresa, que quer que a gente passe aqui no programa, entre em contato no programa aqui na produção, que a gente vai aí, faz um vídeo legal e posta aqui. Olha só, nós precisamos dos patrocinadores, dos apoiadores. Olha, aqui nós temos na nossa plateia, doutora Juliana, o Jajá, que já esteve aqui. E legal que o Com vídeo, personal depois a pessoa trainer. pode postar, fazer o que ela quiser. Sim, a Dani, né, que esteve aqui, psicóloga maravilhosa, com um trabalho de criança, jovem, adolescente. Quantas pessoas não estão precisando disso, né? Sim, Neide? eu queria ter feito uma pergunta para Dani. Qual a diferença do jovem para o adolescente? Mas na próxima, ela Renata, já você marca agenda aí, isso Dani. daí? Você marca isso daí? Com certeza. Olha só, o casal Doce Suspiro, a Sempre ali, a Cris, a Clara, a sua maquiadora. Grafessas que não veio hoje, porque está de férias Grafestas. ainda, mas na próxima ela vem. E a nossa Bianquinha. Até a minha filha veio hoje, A Melissa. sua filha, arrastei ela. Melissa. Agora ela vai vir mais vezes. Com certeza. E é a nossa plateia. Parabéns, Digital 5. Parabéns, diretora Luísio. Parabéns, nosso produtor. Essa plateia ficou maravilhinda. Maravilhinda. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Porque ano novo, sempre a gente começa, metas novas, tudo. Quando chega um período, a gente desanima. Então a gente precisa, como a Dani falou, de motivos. Me dê motivo. Tim Maia já falava isto, né? Nós precisamos de estar sendo alimentados todos os dias, né? Verdade. Eu não sei, a produção já tem aí um primeiro vídeo? Tem aí? Do Dicas de Renata? Então já coloca aí, então, passa para o pessoal o primeiro vídeo. Está procurando um espaço para o seu evento? Ah, então você acaba de achar. Buffet Divinas Festas. Sim, também temos buffet e decoração, além desse espaço lindo e apropriado para vários eventos, seja ele aniversário, casamento, debutante, infantil, conferência, lançamento de produtos, entre muitos outros mais. Aqui é o nosso camarim. Olha que lindo que é. Vocês podem estar entrando aí, se arrumando e tendo aquela entrada triunfal, seja casamento, debutante ou qualquer outro evento. Aí tá um pouco da nossa decoração linda, das mesas e cadeiras, centro de mesa, suplás. Olha como ficou lindo. Tem também esse painel maravilhoso que tem um efeito 3D, onde você pode estar montando a sua mesa principal do bolo ou ali também na cortina de LED. O espaço tem capacidade para até 250 pessoas, porém depende muito da ocasião. Então, já pensou em fazer seu evento aqui? Chama a gente nesse número ou então entre no nosso Instagram. Olha isso, Que buffet Divinas coisa. Festas. Lógico, comecei já com o meu para todo mundo aí de casa já ter uma ideia de como que vai ser. Meu Deus, tremendo. Renata, e se eu te falar algo, eu sempre falo na terapia, quando você muda,
tudo que está ao seu redor muda também. Eu estava lá em Franca e eu assisti uma série, As Tendências para 2023. E ela falava muito que independe do seu ramo de atuação, mas que você faça coisas novas, que você não fique na mesmice. Ela falou de um hotel que ela vai. Todo hotel, quando você chega, eles querem fazer o check-in. Aí eles vêm com um questionário enorme. Só que na hora que você contratou, você já preencheu aqueles dados. Faltam só alguns detalhes. E esse hotel recebe os convidados, os hóspedes com espumante. E depois que tomaram o espumante, eles vêm, olha, nós já preenchemos, faltam alguns detalhes. A senhora poderia preencher? Ela falou, gente, a gente fica assim assustado. Tem uma loja de brinquedos, de ursinho, que você entra na loja não tem nenhum urso. Aí ela falou, mas como? Ela falou, porque o urso, a criança vai entrar, a criança vai escolher a cor do urso, o que o urso vai ter no coração, sapato e a roupinha para trocar o urso. Gente, a pessoa paga, o pai paga, porque ele não está comprando um brinquedo. Ele está adquirindo um bem. Então, eu pensei assim, eu quero começar 2023 inovando. A minha equipe inteira inovou. É verdade. E é tão interessante. E aí você leva isso para casa de cada um, né? Porque se eu mudei, a minha casa inteira mudou e assim vai. E as pessoas vão mudando. Eu mesmo fiz mudanças lá em Franca, né? É muito Conquistei importante. um apartamento, móveis novos, tudo. E foi tudo assim, meu Deus, como as lembranças, as surpresas de boas-vindas. Não é mais gente, que acomodada. gostoso. Que gostoso você amar e você proporcionar momentos bons para quem está do seu lado. Porque a hora que você muda as pessoas Eu acho que 2023 vai ter muitas mudanças, não só na nossa vida, mas de muitas pessoas. De muitas Porque pessoas. a gente vem passando por muitas coisas, né? Guerra política, pandemias. Então, eu acredito que esse ano vai ter muita transformação na vida de todos, positivamente. Renata, eu acredito que no mundo nós precisamos de mais pessoas que venham conosco. Nós precisamos de pessoas que nos apoiem, que nos patrocinem, que venham dar esses abraços que nós demos hoje. Que dá a mão para você. Mais amor. Isso mesmo. Mas eu vi, Um apoio, diante né? dessa Um guerra apoio. toda, eu vi todos lá em Brasília, junto com o presidente, independente se eu votei nele ou não. Mas eu vi uma união. Então, às vezes, o Só mal... uma frase, estou com você nessa, que já muda Estou com tudo. você, estou aqui do seu lado. E eu sempre falo, só vai tomar água no frigobar comigo aquele que atravessou o deserto comigo. E falo para você, tem uma historinha que eu gosto muito. Um homem tinha 2 pássaros na mão. Ele falou, agora eu vou pegar esse sábio aí. Sábio, eu tenho um pássaro na mão. Ele está vivo ou ele está morto? O sábio olhou e falou, depende de você. Porque se o sábio falasse que estava morto, ele ia abrir a mão, deixar o pássaro voar. Se o sábio falasse que estava vivo, ele ia apertar o pescoço do pássaro e ia matar. E você? O que você irá fazer de diferente, de inovação nesse 2023? Eu, Neide Regina, no Transformando Você, no canal Barueri Live, comecei a minha transformação. A Renata iniciou a transformação dela. A nossa equipe está toda transformada, inovada. E você?
venha conosco. E não percam os próximos programas. Estarão incríveis. Obrigada, gente. Obrigada, Neide. Como sempre, foi um prazer estar aqui com você. Que Todo mensagem mundo. você deixa para todos, Renatinha? É exatamente isso. Primeiro, o conhecimento, né? Busque conhecimento. Seja qual a área que você quiser, às vezes até na vida mesmo, um conselho, né? Eu Tudo falo que é a faculdade da conhecimento. vida é a melhor faculdade. Para você ter abra sua mente. Eu acho que esse é a minha frase de hoje. Abra sua mente. Porque quando a gente abre, a gente ouve o universo. Ele mostra pra gente. Se você tiver com a mente aberta, você vai prestar atenção e vai ver. Porque às vezes está na sua cara e você não viu ainda. Sim, às vezes, né, nós não queremos enxergar. Renatinha, gratidão. Obrigada. Outro abraço, outro beijo. Obrigada. Tchau, gente. Você que ficou aí, que nos assistiu, compartilhe, entre na bio desse programa, vá lá no Transformando Você Oficial. Eu, Neide Regina, terapeuta, te agradeço. E essa minha equipe, essa minha plateia e você. E eu quero terminar com essa frase aqui, ó. Decidimos vencer. Decidimos vencer, Renatinha. E eu estou esperando você. Venha. Beijos.